trago para vocês aqui, neste capítulo das histórias insanas, trago a vocês uma história de terror que aconteceu comigo por volta de 2011, época em que eu estava conhecendo um pouco a respeito de sociedades secretas, teorias de conspiração na internet. Estava me entretendo um pouco a respeito desses assuntos, de forma que passei a estudar um pouco a respeito de hermetismo, magia, e acreditava naquela época que através da prática da magia e na ingressão de sociedades, ingressar em sociedades e praticar magia, talvez eu fosse alcançar níveis de conhecimento e de poder, talvez eu fosse conseguir controlar alguns elementos da natureza, adquirir certos poderes e alcançar revelações finais. E para tanto, eu e um colega meu resolvemos nós próprios montarmos a nossa sociedade secreta. Uma brincadeira, eu era basicamente um adolescente. E nós resolvemos montar uma sociedade secreta intitulada Ordo Naturalis. Era uma espécie de sociedade secreta voltada para a preservação do meio ambiente. Naturalis, ou seja, a ver com natureza. Ordo Naturalis. A gente era muito engajado em questões de preservação do meio ambiente na época. E para ser uma sociedade contra a sociedade dos Illuminati que a gente via na internet, né? A gente colocou o nome de Ordo Naturalis, que evocava um sentimento de preservação, diferente do Ordo Ab Chaos, que era a ordem do caos, que era um dos preceitos desses grupos na internet, né? Se existisse um grupo Illuminati, eles tinham o preceito expresso em alguns brasões da maçonaria, que é escrito a ordem que vem do caos, Ordo Ab Chaos. E para criar uma contradição, né, para nós sermos contra a ordem vinda do caos, nós propusemos a Ordo Naturalis. A gente tinha até um carimbo para ingressar nessa ordem. Ordo Naturalis. Esse era o símbolo da nossa sociedade secreta. E aí, o que fizemos? Nós construímos uma cruz de madeira com esse triângulo. Era uma cruz de madeira com um triângulo no meio. A cruz marrom e o triângulo branco. Essa cruz ela tinha o tamanho um pouco maior do que uma pessoa adulta de seus 1,70 m, 1,80 m. Essa cruz ela devia ter 1,85 m de altura, feita em madeira. E nós construímos a cruz para servir de símbolo principal no local onde nós iríamos nos encontrar nessa sociedade secreta. Depois de pintada a cruz, eu coloquei a cruz para secar na varanda, na área de serviço da minha casa, ao lado da minha porta de entrada dos fundos e ao lado da máquina de lavar. Coloquei a cruz em pé, era grande, né, como eu falei, 1,80 m. Eu coloquei a cruz em pé ao lado da porta, entre a porta de entrada e a máquina de lavar roupa. Coloquei a cruz em pé, assim, em pé, neste formato. Eu não seria capaz de colocar a cruz de ponta cabeça, porque eu já sabia que a cruz de ponta cabeça é um símbolo satânico, evoca a mão esquerda, o anticristo, Satanás. Eu sempre soube disso, então eu nunca tive coragem de colocar uma cruz de ponta cabeça, tal como estou fazendo aqui agora, porque isso é um símbolo que evoca o mal. Então, sempre nós tendemos a colocar a cruz de cabeça para cima. Era uma coisa que eu fazia. Eu não ia ter condições de pegar aquela cruz de 1,80 m de altura e colocá-la de ponta cabeça. Teria medo de fazer isso. E, no entanto, depois de deixar a cruz de cabeça para cima secando e sair para o meu dia a dia para trabalhar sei lá o quê, quando eu retornei à noite, já estava realmente escuro. Como vocês sabem, aqui nesse canal eu morava numa casa
que as bruxas de Blair teriam medo. A minha casa ficava dentro de uma floresta, era um terreno isolado. Eu ficava perto de uma região de floresta. A minha casa ficava dentro de uma floresta. Bem tenebroso. Realmente parecia uma floresta amaldiçoada, aquele lugar lá. Isso aqui é o clima, né? A trilha é uma trilha. Eu tô dentro da floresta, ó. Olha só o clima, bruxas de Blair total, né? Aqui sou eu e a floresta. Se aparecer ai, meu Deus. Se aparecer um palhaço aqui atrás dessa árvore, não adianta gritar, não tem vizinho, não tem ninguém aqui que possa acudir. Tem que ter coragem mesmo. Eu saí do carro, eu até não tô com medo porque eu tô conversando com vocês, mas se eu tivesse aqui no escuro, como eu faço, chegando em casa sozinho, é um medo desgraçado, porque realmente, olha o clima. E aqui nós estamos chegando no QG da CIA. Pra vocês verem o clima, gente. É um negócio que dá medo mesmo. E é isso aí. Um abraço e a gente se vê por aí. Resultado. Saí do carro e já fui apressado para entrar logo e trancar a casa, entrar logo dentro de casa, para sair daquela escuridão. E quando eu, com o celular, luz do celular, né? Quando eu cheguei na parte dos fundos, na frente da cruz, que eu ia abrir a porta, eu iluminei com o celular a cruz e ela estava de ponta cabeça. A cruz estava no mesmo lugar que eu havia deixado, só que ela estava virada de ponta cabeça. Quando eu iluminei com o celular, que eu olhei aquela cruz de ponta cabeça, eu congelei dos pés à cabeça. Eu congelei. Eu não conseguia respirar, andar, me mover, botar a chave na fechadura, porque eu sabia que não tinha sido eu. É impossível, eu não posso ter... nem percebi. Coloquei a cruz de ponta cabeça e fui trabalhar. Isso era impossível. Então, alguém colocou aquela cruz de ponta cabeça. Não fui eu. Agora, é estranho porque os meus poucos vizinhos eram parentes meus, sendo que um é meu melhor amigo e o outro é a minha tia. Meu melhor amigo, ele tinha um problema de obesidade e tal, ele não conseguia subir até a minha casa. E a minha tia era uma senhora de 70 e poucos anos, também não. Eu não tinha amigos ao redor e o terreno era grande e cercado. Que vizinho poderia ter entrado dentro assim da minha área privada, dentro da área de serviço da minha casa e feito algo desse tipo, uma brincadeira de mau gosto? Na hora eu falei, não, isso é impossível. Não há explicação para essa cruz estar de ponta cabeça. E eu me congelei inteiro naquela escuridão daquela floresta diante daquela cruz virada de ponta cabeça. Eu falei, corro ou entro? Corro por dentro desse mato na escuridão ou entro para dentro de casa? Peguei a chave, abri, entrei e fiquei congelado dentro de casa sem me mover, pensando, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa. Aí liguei para minha namorada na época, falei, lascou, situação é SSS, eu não posso mais ficar aqui nesse lugar, eu tenho que sair daqui, eu tô morrendo de medo. Ela falou, pega uma mochila e vem pra cá. Aí eu montei ali uma mochila com umas roupinhas, parei na frente da porta da cozinha, mão na maçaneta e falei, é agora, eu preciso sair desse lugar. E a cruz do lado de fora da porta de ponta cabeça, no meio daquela floresta. Eu contei até 3, abri a porta e saí disparado, tranquei a porta, né? Nem olhei pra cruz, nem olhei. Saí disparado e fui. Dormi na casa da minha namorada. No dia seguinte, de dia, aí eu voltei, né? De dia era mais tranquilo. Eu cheguei lá, a cruz realmente estava de ponta cabeça. Eu peguei a cruz, essa cruz com esse triângulo, peguei a cruz com as minhas mãos e voltei ela pro formato original, de cabeça para cima. No dia seguinte, chamei meu amigo, expliquei a história. Ele morava longe, inclusive. E nós dois decidimos queimar a cruz e desistir da nossa sociedade secreta. Graças a Deus, né? Às vezes há males que vêm para o bem. Foi nessa época, inclusive, que me engajando nessas histórias de estudos esotéricos e descobrir os segredos herméticos, foi que eu desenhei este quadro aqui.
Olha que interessante. Esse quadro eu desenhei, eu acho que eu tinha 19 anos. E eu não vou mostrar muito para vocês esse quadro porque eu vou fazer um outro vídeo depois explicando os elementos, cada um, os símbolos e como que foi que eu desenhei esse quadro com um tamanho enorme de mensagens subliminares e símbolos ocultos que eu desenhei nem sei como, foi quase que uma psicografia esse negócio aqui. E eu deixo para uma próxima história bem misteriosa. Mas por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço.